Estamos na série Gratidão. O Adinaelso Nascimento Nunes começou semana passada, a série inaugurou, e hoje nós vamos continuar estudando sobre este tema. E esta palavra, ela tem um significado especial. Então, sempre que quando nós falamos em gratidão, nós pensamos numa pessoa grata. No nosso dicionário comum, ele vai dizer que é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Então, quando alguém faz algo bom para esta pessoa, ela retribui, dizendo muito obrigado, ou com alguma dádiva, de alguma forma assim, ela retribui alguém que lhe prestou o benefício. Uma pessoa grata é uma pessoa que prestou um auxílio, um favor. Nós reconhecemos também pessoas que carregam a gratidão pelos seus agradecimentos. Então, aquela pessoa que sempre está te agradecendo, está sempre dizendo muito obrigado, olha, aquele dia, ela lembra e tal. Nós entendemos como uma pessoa que exerce a gratidão. Mas a gratidão, ela é uma palavra muito ampla, e eu quero hoje estar aqui com você pensando sobre gratidão. Eu quero que você me empreste a tua atenção por meia hora e você fique conectado comigo. E através dessa revelação da palavra de Deus, o Espírito Santo venha gerar em nós mais gratidão. Por quê? Porque a compaixão é um atributo de Deus. E a compaixão de Deus, através de Jesus, gera gratidão em nossos corações. Então, é uma continuidade da compaixão. Se você acompanhou a série do mês passado, é uma continuidade daquilo que Jesus está fazendo, mas é uma obra também do Espírito Santo, porque é uma qualidade que é desenvolvida em nós. Então, a compaixão é um atributo de Deus, e ela se manifesta em nós, gerando uma próxima qualificação, que é o quê? A gratidão. E como nosso amigo Dina fala, gratidão gera satisfação. Em tempos de caos, que nós estamos olhando sempre o problema, estamos focados nas situações adversas, se você for uma pessoa que manifesta esta gratidão, este atributo que o Espírito Santo gera em nós, nós podemos ser pessoas satisfeitas com a nossa vida, com o nosso tempo, mesmo em meio a dificuldades. Por isso que nós precisamos da ação do Espírito Santo, gerando esta gratidão em nosso coração. Por quê? Porque a gratidão não está linkada com os momentos que nós podemos ver. A gratidão, no nosso dicionário, tem a ver com benefícios recebidos, mas ela vai além disso, e essa noite você vai entender que a gratidão, ela é algo muito maior do que aquilo que nós podemos manifestar verbalmente. É uma qualidade que o Espírito Santo gera dentro do nosso coração. Abra a tua Bíblia em Lucas 17, nós vamos ler do 11 ao 19, quando Jesus ali realizou um milagre, uma passagem muito conhecida dos 10 leprosos. Enquanto você procura, eu vou orar e me acompanhe, por favor. Espírito Santo de Deus, gera em nós, ó meu Pai, a gratidão que o Senhor tem. A gratidão, ó meu Pai, que vem com a compaixão manifestada por Jesus Cristo a toda a humanidade. Que nesta noite nós possamos sair, meu Pai, deste culto, deste momento, diferente da maneira que nós entramos, com a nossa gratidão elevada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer no nosso futuro. Muito obrigado, ó meu Pai, porque nós podemos ser proféticos essa noite e ver, ó meu Pai, algo novo acontecendo em nossas vidas, em nossa nação, em nossa cidade, em nossa igreja. Meu Pai, nós queremos ser proféticos para que o novo tempo do Senhor, a nova estação, seja estabelecida em nós, sobre nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Lucas 17, vamos para a palavra de Deus, a partir do versículo 11, fica comigo aí, hein? De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia,
saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Acontecendo que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. 16. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro. E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Nós vamos estudar esta passagem das Escrituras, que ela nos revela muito do que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Essa palavra, nós vamos comparar ela e vamos tirar os ensinamentos que vão trazer a revelação do que nós estamos vivendo. Vejam que a partir do versículo 13, já vai dizendo que eles de longe gritaram. As pessoas estavam longe de Jesus. Às vezes nós intercedemos, estamos aqui buscando, e as pessoas estão longe, não estão próximas, mas a atuação de Jesus, ela vai conforme a nossa fé, conforme nós mentalizamos, buscamos essas pessoas em oração e exercemos essa nossa fé. Então, o primeiro ensinamento que nós vamos separar desta passagem é clamar por compaixão. Veja que de longe eles gritavam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. A compaixão, ela gera gratidão. Então nós estudamos sobre compaixão e nós estamos voltando na palavra, mas num novo sentido, como se fosse um alicerce para nós construirmos a gratidão dentro do nosso coração. Então a gratidão é que vai gerar a satisfação, é o que vai gerar em nós. A compaixão vai gerar a gratidão, a satisfação em nós. Então vou repetir que eu misturei aqui as palavras. A compaixão é que vai gerar a gratidão e a satisfação em nossos corações. A compaixão é o alicerce que vai gerar esta casa de satisfação, de gratidão em nossos corações. Vamos comparar esta passagem atual com essa passagem dos leprosos com os dias atuais. Nós vamos separar 3 evidências para que você fique comigo, para que você entre nessa história e consiga evidenciar o momento desse clamor, a gratidão desse leproso que voltou com os nossos dias atuais. Primeira evidência: era exigido um distanciamento social. A lei prescrita naquele momento era muito atual com os dias de hoje, porque a pessoa que estava com lepra, ela tinha que ficar isolada, assim como está acontecendo na pandemia com a Covid. As pessoas precisam ficar isoladas nas suas casas, elas não podem ficar se misturando no meio da sociedade. E olha que algo interessante, hoje, quando nós vamos ao mercado e algo desse tipo, nós ficamos 1 metro das pessoas. Mas na lei prescrita para os leprosos, eram de 90 metros. A Bíblia que vai dizer que é de 100 passos a 90 metros. Então essas pessoas eram tiradas do seu habitat natural, de dentro da cidade, e era colocado num lugar separado, longe da cidade. Eles não ficavam indo e vindo, pessoas ali, não. Eles ficavam separados, totalmente isolados socialmente. Então, se nós reclamamos hoje, imagine nessa situação desses leprosos. Esta é a primeira evidência dessa passagem: havia distanciamento social. Segunda evidência, para nós pegarmos os ensinamentos para hoje: a lepra
contagiosa. Assim como a Covid, a lepra em seu tempo era muito contagiosa. E a transmissão da mesma tinha as mesmas evidências de hoje. Eu anotei aqui: ato de falar, espirrar, tossir ou beijar, né? Então os casalzinhos aí, como nós estamos pregando para jovens, tem uma pessoa me olhando, será que eu vou citar o nome dela? Vou, não vou? Não vou, não vou. Não vou citar, todo mundo aqui já entendeu. Então as pessoas que estão beijando, cuidado também aí com a Covid, tá, pessoal? Só um momentinho assim. Mas hoje essa doença da lepra é conhecida como a hanseníase, ou a doença de Hansen. A mesma situação da Covid e da lepra: o contágio, o isolamento. Terceira evidência: eram monitorados para sair do isolamento. Hoje o Marquinhos me ligou, e eu estava até estudando a mensagem, e ele me ligou: olha, obrigado pelas orações, o Marquinhos Reteté, eu já estou liberado do isolamento, vencemos, eu e minha mãe, para honra e glória do Senhor, estão curados da Covid. Então ele me ligou agradecendo e dizendo que já estava liberado do isolamento social. E naquele tempo, se você entender aqui, vai dizer, quando Jesus, ele fala para que eles vão, no versículo 14, e se apresente aos sacerdotes. Quem dava o veredito para eles saírem, quem fiscalizava a quarentena dos leprosos, eram os sacerdotes. Assim hoje como os agentes de saúde, que ligam para as pessoas após a quarentena. Então, 3 evidências dessa passagem bíblica, para que nós possamos entender que Jesus continua manifestando compaixão, e que dentro desta compaixão deve ser gerada em nós a gratidão. Esse é um ensinamento precioso, porque independente da situação que você está vivendo hoje, você deve continuar clamando pela compaixão de Cristo. Você deve continuar buscando e exercer a fé. Exercer a fé, porque esses leprosos, eles já estavam contaminados, mas eles não deixaram de clamar. Quando eles viram Jesus, eles gritaram por Jesus, eles clamaram por Jesus. E Jesus disse: indo aos sacerdotes, ide e se apresentar. Mas a palavra vai dizendo: aconteceu que indo eles, olha o versículo 14, que nós estamos estudando também neste ano, é o tema da nossa igreja: indo fazer discípulos. O indo também você pode ser curado. O milagre acontece no caminho, você indo se apresentar. Então não importa a situação que você está vivendo, indo a caminho de Jesus, você indo se apresentar ao agente de saúde, indo ao hospital, você pode ser curado. Acredite nisso, Deus está manifestando milhares de curas todos os dias. No seu caminho, muitos milagres estão acontecendo todos os dias. Ser grato é acreditar na palavra de Deus. Ser grato é você acreditar que esta palavra tem poder, que Jesus disse que Ele iria curar, e Ele está curando todos os dias. Esta é a gratidão que precisa ser manifestada em nós. Acreditar na palavra que Jesus nos liberou. Se você, na Bíblia, aplicação pessoal, ele resume assim: sua confiança em Deus é tão forte que você age conforme o que Ele diz, antes mesmo de ver alguma evidência positiva. Ele resume perguntando: a sua fé em Jesus Cristo, ela acontece quando você vê a cura? Depois que você vê os 15 dias e acabaram os sintomas? Ou naquele momento que você pode ser contaminado, ou por uma doença diversa, independente, e ali você já ora determinando a cura sobre a sua vida, mesmo que você não tenha sinais e evidências positivas. Esta é a gratidão, esta é a fé que precisa ser gerada em nós. Isso é que é entender que a vontade de Deus está sobre todas as coisas. Então, primeiro ensinamento: não deixe de clamar por compaixão. Continue clamando pela compaixão de Cristo. E seja grato, porque Ele está curando milhares de pessoas todos os dias.
Ele está curando milhares de pessoas todos os dias. Segundo ensinamento, gratidão versus a ingratidão. Porque sempre quando nós imaginamos a gratidão, nós colocamos assim: eu sou uma pessoa grata. Por que você é uma pessoa grata? Porque sempre eu estou agradecendo as pessoas, sempre eu estou dizendo muito obrigado. Quando alguém me faz um favor, eu fico indignado se eu não retribuir algo para ela. E isso é uma maneira certa de a gente pensar e entender a gratidão. Só que existem outros pontos que nós precisamos desenvolver e melhorar todos os dias. Quando meu pai passou pela Covid, e eu olhei o boletim médico da cidade de Araçatuba, eu fui, apesar dele morar em Guararapes, mas eu olhei aqui, eu fui imensamente confrontado pelo Espírito Santo. E é por isso que nós estamos nessa série Gratidão. Porque naquele momento que eu olhei a quantidade de mortes e eu fiquei preocupado com a situação do meu pai, e eu fui orar pela cura dele, o Espírito Santo me incomodou em cima do número da quantidade de pessoas que ele havia curado. Falou: hoje você está preocupado porque é seu pai. Porque eu já tinha passado, eu também já passei pela Covid e tal, mas no meu pai eu fiquei ali mais receoso. E aí é quando o Espírito Santo falou comigo: você é uma pessoa que se diz tão grata por tudo que Deus faz na sua vida, mas você está sendo ingrato neste momento da Covid-19. E aquele momento o Espírito Santo falou muito comigo. Por quê? Porque a gratidão move o coração de Deus. O Senhor Jesus, Ele procura pessoas gratas. A gratidão é uma qualidade de alguém que exerce a fé em Cristo Jesus. E se nós devemos ser gratos todo dia, nós devemos dar glórias a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu estava preocupado com a cura, com os milagres, mas eu não estava agradecendo pelas milhares de vidas que Ele estava curando todos os dias. Eu não estava voltando para dar glórias a Deus pelo que Ele já fez, como aconteceu aqui nos 10 leprosos. Eu estava preocupado com o próximo infectado e não com os milhares que Ele já tinha curado. Então, essa gratidão move o coração de Deus para o próximo passo. E é isso que nós precisamos refletir. Só uma pessoa de 10 voltou para agradecer a Deus. E presta atenção aqui comigo. Presta atenção aqui. Em que lugar você está desses 10? Você é dos 9 que foram se apresentar ao sacerdote a ponto de fazer um sacrifício, de cumprir a lei? Ou aquele que reconheceu quem vem antes da lei e curou ele, manifestou a graça salvadora sobre a vida dele? Nesse dia que eu estudava esta palavra, eu reconheço que eu estava entre os 9, que eu até agradecia a Deus, vinha na igreja, mas meu reconhecimento estava mais dentro de um ritual do que de uma essência de voltar aos pés de Jesus. E como esse leproso fez, ele se jogou rosto em terra aos pés de Jesus. Esse ato mostra uma obediência maior, mostra uma entrega, uma renúncia. Uma renúncia que ele entendeu a grandiosidade de Deus. E a Bíblia ela é taxativa em dizer que ele era um samaritano. O que isso traz de ensinamento para nós? Quando a Bíblia fala aqui no versículo 15, este era, no 16, samaritano. Não fala que eles eram samaritanos, diz assim, ele era um samaritano. Samaritano era uma classe exclusiva. O que dá para entender é que os demais eram judeus, o povo escolhido de Deus, mas aquele que era de outra religião, traz e contextualiza para os dias de hoje. Aquele que não era da igreja,
aquele que não estava no movimento dos judeus, aquele que não estava no movimento dos evangélicos, aquele é que manifestou a gratidão que moveu o coração de Deus para a salvação. E esse ensinamento é precioso. Traz aqui para hoje. A pessoa nem era da igreja e era mais grata dos que aqueles que são da igreja. Meu Deus, e eu reconheci isso dentro do meu coração e pedi perdão a Deus, porque quantas vezes nós somos ingratos, pelo poder de Deus que está sendo manifestado sobre as nossas vidas. E aqui, porque às vezes nós estamos, aquele que não era da igreja, por que eu estou dizendo isso? Porque parece que é uma obrigação às vezes Deus curar. Nós estamos na igreja, nós estamos fazendo as coisas de Deus e Deus tem que curar, e Deus ele é fiel, e amém, Deus é fiel mesmo. Mas às vezes dentro do nosso interior há uma obrigatoriedade de dizer que Deus tem que curar-nos daquele momento. E isso não é uma realidade. Deus manifesta a graça dele, independente. Sabe por quê? Esse era samaritano. Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha o coração quebrantado é que move a compaixão de Deus. O coração quebrantado. Deus não faz acepção de pessoas. Então, quem nós somos hoje? A aplicação pessoal faz também um comentário interessante em cima dessa passagem. Ela diz: é possível receber grandes dádivas de Deus com um espírito ingrato. E isso atemorizou meu coração. Porque eu estou dentro da igreja, eu achava que era uma pessoa que manifestava gratidão, que era muito grato, mas fui confrontado mediante esta passagem, mediante tantas curas que ele fez na Covid, eu estava preocupado só com a próxima. E isso é o que o Espírito Santo está falando para nós. Independente das pessoas, eu continuo sendo Deus. Independente das pessoas, eu continuo realizando milagres. Independente de você ter um coração grato ou ingrato, eu vou continuar fazendo. Mas hoje, você pode transicionar de uma pessoa ingrata por uma pessoa que é grata, uma pessoa que manifesta gratidão e move o coração de Deus nas próximas estações. Esse é um ensinamento precioso entre gratidão e ingratidão. Se você manifestar a gratidão, você vai mover o coração de Deus. Que realmente a gente possa nesta noite estar voltando, antes da gente realizar os sacrifícios, as nossas alegrias. Eles lá realizavam um sacrifício, a gente marca o churrasco aqui, Então quando meu pai acabou a quarentena, meu sogro, todo mundo da minha família, nós falávamos, agora vamos marcar um churrascão para comemorar. Mas que antes desse churrascão, que é importante também, a gente comemorar as vitórias em Cristo, antes dessa festança, que a gente possa voltar e glorificar a Deus. Quantos estão erguendo a sua voz para testemunhar os grandes feitos que Deus tem realizado? Esta passagem vai dizer que ele disse em alta voz, versículo 15, aconteceu que indo eles foram purificados. 15, um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quem está manifestando a gratidão, testemunha a sua salvação. Isso é precioso demais. É o que nós estamos estudando desde janeiro, indo anunciar o reino de Deus. Quem está indo no propósito, ele vai manifestar gratidão, testemunhando a sua cura, a sua salvação. Quem aqui foi, quem me assiste, quem já foi curado, não só pela Covid, é porque a Covid está em evidência, mas você tem algo
para gerar gratidão na terra e que outras pessoas conheçam esse Deus que cura, que restaura, que liberta, mas principalmente que salva o homem do pecado e o convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. Amém? Terceiro ensinamento: gratidão gera salvação. Então você que está anotando aí, vamos voltar lá. Primeiro ensinamento: clame por compaixão. Por quê? Porque a compaixão gera gratidão. Segundo, gratidão versus ingratidão. A pessoa que tem no seu interior, não só em atitudes corriqueiras, isso são evidências também, mas lá no fundo, no seu interior, esta gratidão bem desenvolvida, na raiz, lá no seu interior, na sua identidade, ela move o coração de Deus. Terceiro, gratidão gera salvação. Então a compaixão vai gerar gratidão e a gratidão vai gerar salvação. Viva por isso. Jesus sempre curava as pessoas e as mesmas eram gratas. E aquelas que eram gratas, que manifestavam essa gratidão, elas voltavam até Jesus e Jesus dizia: a tua fé te salvou. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi assim em outras passagens da Bíblia. E aqui ele diz, depois que aquele leproso se prostrou, colocou o rosto no chão e disse: Jesus, eu sou grato, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor me curou, eu estava condenado. Muitas vezes aquela lepra, ela não tinha cura, ela era para a morte, mas ele volta e diz: Jesus, muito obrigado, o Senhor me curou. E aí Jesus fala para ele: levanta, filho, levanta e se vá, porque a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Então, a gratidão, ela traz a fé salvadora de Cristo na terra. Há muitas pessoas que vão ser salvas nos próximos dias. Nós estamos aqui numa mensagem profética, e a gratidão dentro do seu coração vai manifestar salvação na terra. Presta atenção aqui comigo. Algo importante sobre a palavra gratidão. Eu quero que você preste muita atenção aqui comigo neste momento, para que você me dê essa condição de te entregar o melhor também. Por favor, preste atenção aqui comigo. Só um pouquinho. Por favor. Vocês estão comigo? Me ajude. Pessoal que está aqui, me ajude, por favor. Gratidão deriva de gratia, em latim, quer dizer de graças, graça. Então essa palavra gratidão vem de graça no seu derivado. É algo que é uma característica importante que vai revelar a fé cristã. Então, gratidão revela a fé cristã. Porque gratidão deriva da palavra graça. E graça é algo dos mais importantes que a fé cristã carrega. É um sentimento, uma emoção por ter recebido uma ajuda espontânea. Então, quando nós falamos em graça, nós queremos dizer que nós recebemos de graça algo da parte de Deus, algo da parte de Jesus. Nós recebemos de graça. E essa é um sentimento de emoção por ter recebido uma ajuda espontânea. Eu e você, nós recebemos a gratidão vinda de Deus através de Jesus Cristo. E de maneira espontânea, se nós recebemos, nós devemos transmitir também essa graça, esta gratidão, esta graça salvadora de Jesus Cristo. Um que foi grato, ele moveu o coração de Deus. Um leproso que foi grato, ele moveu o coração de Deus através das palavras dele em Jesus Cristo, e isso manifestou uma salvação. O que Jesus fala? Fala que não se achou quem voltasse para dar glória a Deus. E Jesus indaga ele: não eram 10? Só você voltou para manifestar
a graça sobre a sua vida. Então a gratidão levou ele. A gratidão levou ele até Jesus novamente. E esse indo até Jesus manifestou uma fé salvadora sobre a vida dele. Porque a palavra fala: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Foi grato, moveu o coração de Deus, e a gratidão gerou salvação na sua vida. Nós devemos retribuir essa graça recebida, não por obrigação, mas de forma espontânea, permitir que outras pessoas experienciem o mesmo sentimento. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Experimentar o mesmo sentimento de não ter feito nada e merecer tudo. Eu vou repetir para você, preste atenção, você que está aqui comigo, está até me atrapalhando, mas me ajuda aqui agora. Me ajuda aqui, preste bem atenção nisso. Experimentar o mesmo sentimento de não ter feito nada e merecer tudo é a gratidão na fé salvadora de Jesus Cristo. Gratidão tem a ver com graça. E se eu e você, se nós experimentamos isso, nós precisamos seguir adiante, falando espontaneamente, livremente, não por uma obrigação, mas por este desejo de que outras pessoas tenham esse mesmo sentimento, de amar Jesus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Meu Deus, você precisa entender isso. Eu quero prosseguir para os finalmente dizendo para você que os exemplos de Jesus é o que deve gerar isso dentro do nosso coração. É o exemplo de Jesus na cruz do Calvário, manifestando a graça salvadora sobre as nossas vidas, é que deve gerar esse sentimento de gratidão. Porque nós começamos dizendo que no nosso dicionário é um benefício que a pessoa manifesta gratidão quando ela recebe um benefício de alguém. Mas o que eu quero dizer para você é que a gratidão vai além disso. Porque Jesus não esperou uma evidência positiva em nós. Jesus não esperou nada de nós. Jesus não manifestou gratidão porque nós lhe fizemos algo bom, não. Jesus por si próprio escolheu se entregar por cada um de nós e manifestar a graça salvadora sobre as nossas vidas. Então gratidão não tem a ver com aquilo que nós recebemos somente, tem a ver com algo que está dentro de nós, que é a manifestação de Jesus Cristo. Por isso a gratidão não tem a ver quando nos fazem algo bom, mas sim tem a ver com a nossa essência do que nós somos, daquilo que nós fomos gerados antes da fundação do mundo, para cumprir um propósito eterno na terra. Que nessa noite você entenda isso. A palavra gratidão, ela é mencionada na sociedade como uma retribuição. Mas Jesus, Ele se sacrificou sem nenhum benefício. Ele não buscou uma recompensa. Não, Jesus se entregou por amor. E eu e você, nós estamos aqui. Se nós reconhecermos a compaixão de Jesus Cristo, nós clamamos pela compaixão. E a compaixão, ela vai gerar esta gratidão em nós. Isso já aconteceu nas nossas vidas. E o que nós devemos fazer? Nós devemos caminhar em cima desta promessa. Nós devemos acreditar na palavra de Deus. Porque a gratidão em nós, sobre nós e através de nós, vai gerar salvação as pessoas que estão ao nosso redor todos os dias. Jesus quer salvar muitas vidas nesses próximos meses. Jesus já curou milhares de pessoas. Se você não reconheceu a grandeza de Deus nesse tempo, talvez dentro da sua raiz
Ainda precisa ser curado algo sobre a gratidão, assim como tem sido na minha vida. Deus está me curando para que eu seja cada dia mais grato pelos benefícios recebidos. Pessoas serão impactadas por nosso coração grato, a ponto de manifestar a satisfação, testemunhando a graça salvadora de Cristo. Se nós temos a identidade de Cristo Jesus, se nós estamos aqui dizendo, eu carrego a identidade de Cristo Jesus, a identidade de Cristo Jesus, ela tem compaixão, e essa compaixão gera a gratidão. Se nós carregamos realmente, nós vamos manifestar a gratidão, independente se as pessoas nos fizerem o bem ou o mal, se a nossa situação estiver bem ou mal. Por quê? Porque assim como Jesus amou, independente se nós íamos lhe retribuir bem ou mal, nós vamos amar as pessoas, independente se elas podem nos fazer bem ou mal, se elas podem nos entregar um benefício bom. Eu finalizo dizendo, seja grato e revele a graça salvadora de Cristo a todos que estão ao seu redor. Gratidão tem a ver com salvação. Se você reconhece que Jesus Cristo te salvou das trevas, você precisa manifestar esta graça na terra. Como manifestar, Mateus? Indo, testemunhando o que Ele fez, o que Ele já te curou, o que Ele já te livrou, testemunhando a todos. Deixa a vergonha de lado, deixa o medo de lado, deixa a timidez de lado, mas indo, revele a graça de Cristo a todos. Vamos orar.